num dos shows que você fez recentemente, lá no Sesc Pompeia, houve uma certa catarse, né? E muita gente, eu imagino você olhando a gente que estava na plateia, porque muita gente estava com os olhos cheios d'água, tinha gente que estava chorando. Eu, pessoalmente, eu me segurei para não explodir, eu estava com a minha companheira e pessoas queridas do lado, e fiquei assim num negócio, e eu pensava, o que está acontecendo, né? E eu vi muito a Mercedes Sosa aqui, nos anos 70 e 80, muito quando ela se apresentava sozinha e com o Milton Nascimento, o Bituca. Então, ela, de certa maneira, ela sempre fez parte da minha vida. Quer dizer, ficava andando, ficava ouvindo e cantando e não sei o quê, aí vai ver show e não sei o quê. Então, você estabelece uma relação quase íntima com a pessoa, né? E eu queria que você desse a sua versão daquele show, ou desses shows onde acontecem essas coisas. Então, Hélio, é muito interessante, assim, de trás para frente, já misturando os tempos, né? A catarse coletiva, desse show, ela acontece desde da primeira versão que eu fiz isso em 2000, né? É, eu costumo dizer, assim, que esse show, ele tem 40 minutos de choro e mais 20 ou 30 minutos de redenção, sabe? Olha Porque eu só. construí realmente o repertório como uma onda emocional daquilo que eu aprendi a entender como a vida, sabe? Assim, a vida, ela para mim tem isso, né? A gente aprende a andar, a gente aprende a desenvolver virtudes, aí a gente tropeça, cai, vai lá no fundo do poço, se rala todo, até ter vontade de sair do processo e se redimir, né? Ter uma redenção aí de tipo da conquista. A gente faz isso ao longo da vida, né? Então, quando essa história toda começa, né, de fato, né, é, eu nasço em Honduras, filha de exilados, né, pai baiano, mãe gaúcha, que foram exilados durante a ditadura do Brasil em 64 aqui, dois pais que têm uma história muito intensa, porque em 62 eles haviam sido presos já no Rio de Janeiro por serem das Ligas Camponesas. Meu pai foi um dos Olha, fundadores das Ligas Camponesas, minha mãe era uma guerrilheira do lado dele, os dois foram presos traficando armas, assim, era a olha. crença deles naquele momento de Uhum. como modificar um sistema de desigualdade que existia no Brasil naquela época, né? Então, muito inspirados pelo Prestes, muito inspirados pela questão marxista, eles sempre foram dessa onda aí. E aí, o que que acontece? Eles vão presos em 62, né? E em 63, minha mãe sai da prisão, né? Da Invernada da Olaria, que eles foram presos na Invernada da Olaria, que é um momento super trágico, um lugar super trágico da história brasileira, que, aliás, tem que ser contado mais vezes, que muita gente não sabe do que se trata. Mas é uma das coisas mais bizarras que tem na história brasileira. E aí, minha mãe sai desse processo, meu pai tinha sido preso, minha mãe também, e ela denuncia isso numa CPI. Ela é a primeira mulher que denuncia a tortura na imprensa no Brasil, a existência da tortura. Isso em E Brasília aí, que ela faz a denúncia? não, isso é no Rio Não. de Janeiro. Ah, Eles tá. foram presos no Rio de Janeiro. Tá. Eles foram presos no Rio de Janeiro, foram capa do Jornal do Brasil, Uhum. 1963, 1962, tal, enfim. E aí, depois disso, eles saem da prisão, e aí vem 64, são presos de novo. Aí meu pai tinha terceiro grau, ele fica numa cela especial e vira parceiro de cela do Paulo Freire. Os dois dividem cela por quase um ano, viram melhores amigos, começam a desenvolver todas as questões que você possa imaginar que resultaram em teoria do oprimido e teorias da Uhum. organização da capacitação massiva, que foi a teoria que meu pai desenvolveu. E beleza, ele segue para um lado, né, do ponto de vista é, intelectual, né, com Paulo Freire desenvolvendo mil histórias, enquanto a minha mãe está numa prisão comum em Bangu, entendeu? Sendo presa, torturada, o caramba quatro. Então, enfim, isso acontece, eles conseguem asilo no Chile, vão para o Chile, ficam um tempo lá. Quando minha mãe está grávida do meu irmão mais velho, vem o golpe lá no Chile. Está começando a se anunciar o golpe no Chile. De 67 já estava tendo um movimento muito grande de, é, de perigo aos exilados, entendeu? Ah, Em tá. 67, O Allende nem tinha tá? sido eleito ainda, né? Exato. Então, 67 já está começando o movimento que vai desembocar mais lá na frente no Agenda, no Pinochet. Uhum. Mas já estava muito pesado, principalmente para exilados, para comunistas, etc. Lá, 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 lá. Bom, eles fogem para a América Central,
meus irmãos nascem no México, eu nasço em Honduras. Novamente, a gente é expulso de lá, porque meu pai, com essa questão de capacitar os campesinos, né, os camponeses, a serem independentes do governo do Estado, se tornava uma ameaça, o que anos depois foi reconhecido com perdão de desculpa. Meu pai foi recebido com honras de chefe de Estado, com perdão oficial do governo, dizendo: olha, a gente entende agora que você estava querendo ajudar a gente, e o que você plantou deu certo, que foi o desenvolvimento da metodologia dele, que acabou virando a grande motriz em Honduras para a produção de biodiesel, hoje em dia em Honduras. Olha. Então, a metodologia dele desenvolveu o país num grande movimento que naquela época não foi entendido, a gente foi expulso de Honduras, Uhum. e lá vou eu sendo expulsa também, junto com os meus pais, com 10 meses de idade, para o México, depois para Portugal, depois para Nicarágua. A gente chega na Nicarágua 3 meses depois da Revolução Sandinista. E aí, 3 meses depois da Revolução Sandinista, o país destruído, todo, né, guerra civil acabou com o país. Só para Sim, contextualizar, 79. 79, final de 79, finalzinho. Uhum. A gente chega nesse momento e o atual presidente, que hoje em dia é um grande ditador, mas na época teve uma ideia genial, fala assim: Daniel olha, Ortega. o Daniel Ortega, ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, a gente tem que reconstruir esse país, bora alfabetizar todo mundo. Quem souber ler e escrever, que tiver 11 anos de idade para cima, por favor, se candidata para ensinar todo mundo a ler e escrever, que a gente vai desenvolver o país de uma maneira muito mais legal. Lá vai meu irmão mais velho, lá vai minha mãe receber treinamento militar, tá? Para poder se defender da milícia que tinha nas Sim, florestas ainda, vinda de sim. Honduras, do meu país de origem, Olha que né? loucura. Ainda vindo dali. Que eram E aí, pró-Somoza, claro. que era um pró-Somoza. E aí, o que que acontece? Por quase um ano, a Cruzada Nacional de Alfabetização acontece na Nicarágua. A gente passa um tempo, né, sem meu irmão mais velho, sem minha mãe, mas assim, visitando eles também no meio do mato, no meio das coisas, enfim. E aí, ao final dessa cruzada, o governo então resolve fazer uma grande celebração, recolhe então todos os voluntários, né? E acontece uma grande festa na Praça da Revolução Sandinista na Nicarágua, onde a Mercedes Sosa está cantando. Aí você tem E quantos eu anos? eu tenho 4 anos Você é nessa época, pequenininha. estou no É. ombro do meu pai assistindo a Mercedes Sosa, num vestido vermelho, com essa cara maravilhosa dela, da Pachamama, né? Cantando Sololepido a Deus, com todo mundo aplaudindo. Eu nunca esqueci essa cena, me emocionei, eu lembro Uau. de ter ficado impressionada com aquela mulher incrível, né? E isso ficou no meu subconsciente ali. Minha mãe, que conhece aquela cantora naquele momento, eles dão um jeito de comprar um monte de vinil, passou a ser assim a trilha sonora da vida da gente. O tempo passa, né? Milhões de anos se passam, milhões não, mas assim, 4 anos se passam, eu estou na Alemanha Oriental, morando na Alemanha Oriental, a convite do governo da Alemanha Oriental. Meus pais foram convidados para servir de consultores lá, e eu moro no sistema comunista dentro da Guerra Fria, sou educada, alfabetizada lá, Com a Alemanha e dividida, certo? Você está em com a Berlim Alemanha Oriental, é. dividida. E a minha professora de música, que era uma matéria obrigatória na escola, como matemática, qualquer Uhum. outra, a minha professora de música fala: poxa, essa menina é nativa em espanhol, eu quero que ela cante na apresentação de fim de ano uma música que eu amo da Mercedes Sosa, Canción con Todos. Aí Olha, acontece meu primeiro solo com os meus coleguinhas alemães cantando Canción con Todos nossa. na escola. Então, é o segundo contato com Mercedes Sosa. Milhões de anos se passam. Em 2000, minha mãe estava morrendo de câncer. E para que ela tivesse força para lutar contra a doença, eu resolvo montar esse show para ela. E aí eu monto o show, 3 dias antes ela falece, antes da estreia. Então Ela eu não fiquei com viu. aquele. Ela não viu. Uau. E aí e era para ser um show surpresa, então ela também não Hum. soube da existência desse show. Então, quando eu vou cantar esse show na estreia, porque eu não cancelei, eu tive esse movimento emocional da catarse, de ir no fundo do poço para cantar toda a minha saudade por ela, toda a importância de Mercedes Sosa na minha vida, e ter coragem de sair do show redimida com a transmutação, de falar: cara, eu vou cantar esse repertório pela minha mãe para o resto da minha vida, e pela Mercedes Sosa por toda a força que ela me passa. Ali surge uma promessa, e desde então todos os shows foram feitos na mesma onda emocional, onde as pessoas têm essa catarse maravilhosa. Eu confesso para você, Hélio,
que a parte mais bonita que eu vejo são os homens que choram, prantos, porque eu falo, a gente vem de uma geração onde o homem não podia chorar. É, Então eu tenho um filho homem, e quando eu vejo todo mundo chorando, e os homens, sem entender, homens que nunca choraram, já vieram falar para mim, eu nunca chorei na minha vida, nem na nus, morte dos né? meus pais. Nus, Hã? sem, nus, pelados, sem escudo, completamente. Completamente. De abraçarem e soluçarem, assim, É, sabe? Soluçar, homens enormes, sabe? De todas as idades, assim, me abraçarem e falar muito obrigado. E não entenderem essa emoção retesada, uma vida, porque não podia chorar, não podia sentir, não podia. Não, 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 não. Então, isso é o poder da Mercedes Sosa. Isso é o sim. repertório da Mercedes Sosa. E aí, só completando, eu não me pareço com a Mercedes Sosa, nem a minha voz se parece com a Mercedes Sosa, mas a aura que ela carrega através das músicas que ela cantava e que eu busco tanto me apropriar para poder ser um veículo melhor, para que as pessoas tenham a experiência que eu tenho quando eu canto o repertório dela, que é de cura para mim, é uma coisa que dá aquela mística de que parece que minha voz se parece, Pois é. parece que eu me pareço. Não, não parece nada, E mas é, a energia dela tem isso.